Olá, muito boa noite. Voltamos com Frente a Frente, que recebe hoje o líder do Democratas, deputado Efraim Filho. Já discutimos aqui a questão do FGTS, do saque emergencial, que a Caixa Econômica vai continuar pagando e logo, logo vem um decreto aí do Legislativo para regulamentar e esclarecer essa questão, ou é um decreto, ou é um projeto de lei. E agora nós vamos tratar também do auxílio emergencial. Deputado, a pergunta que não quer calar. Vai ser prorrogado, não vai? O governo já está falou há uma semana em R$ 200, em prorrogar até o final do ano, mas com valor menor. Hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que não dá para continuar por muito tempo com esse valor de 600, porque realmente pesa para o Tesouro Nacional. Como é que vai ser essa discussão? Denise, eu vou pegar uma deixa na sua pergunta. A pergunta que não quer calar é se vai ter dinheiro e quanto dinheiro tem. Porque eu acho que um impacto positivo do auxílio emergencial hoje é a unanimidade, né? E nem se está olhando para o efeito político eleitoral que existiu, é inegável, né? O presidente Jair Bolsonaro, principalmente lá no meu Nordeste, né, conseguiu alcançar índices de popularidade inéditos nessa gestão. E que bom, eu acho que eu sou a favor, está ajudando o povo, família desamparada, principalmente quem precisa, a garantia do pão na mesa da família é importantíssimo. Agora, isso tem um impacto nas contas. Para dar a exata dimensão ao nosso telespectador, o Bolsa Família, que já se fala que é um programa importantíssimo, ele consome 40 bilhões no ano. Tá certo? O auxílio emergencial é 50 bi no mês. Então, como a gente já vai em 5 meses, foram 250 em 5 meses. Ou seja, até onde tem fôlego e tem caixa para bancar esse programa, né, do ponto de vista assistencial. 2020 é um ano atípico. O próprio mercado, o próprio investimento, fechar os olhos porque sabe que essa crise ela tem que ser combatida com investimento. Agora, se a gente virar essa chave para os gastos de 2021, nós vamos ter problemas. Porque já está se discutindo, inclusive, o teto de gastos, né? Que o próximo embate vai ser a questão do teto de gastos, porque se começa a gastar demais, vai romper esse teto. Como é que vai ser essa discussão em relação ao teto? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem definido, ele tem dito que ele usou no Roda Viva, por exemplo, ele falou que ele não abre mão do teto de gastos, mas em nome de um pagamento aí de R$ 600 para a população, é possível furar esse teto? Olha, para esse ano pode-se estudar uma complementação e o presidente é quem vai dizer o que é que ele tem de caixa para bancar esse ano, porque esse ano é um ano atípico. Agora, a gente não pode voltar ao tempo da gastança desenfreada do passado, do tempo do governo PT principalmente, que fez o Brasil entrar numa crise que passamos 5 anos para sair do buraco da crise. Então, isso é igual ao cartão de crédito, né? Quando você passa o cartão de crédito é muito bom. Você adquiriu aquele bem que você queria, gastou um dinheiro que você não tinha naquela hora, mas você passou. Agora, com 30 dias, a conta chega. E se você não consegue pagar a conta, ela vai girando a bola de neve. Então, para o telespectador entender, né, ninguém não gasta as coisas porque acha ruim, porque não quer, não. É porque se a gente gastar mais do que tem, a gente tem que pagar juros disso. E esses juros a gente sabe o que é que faz na vida da casa da gente. Então, a gente tem que ter, nós temos de ter muita segurança de poder gastar aquilo que a gente tem. Isso é o teto de gastos. Então, por isso que diz, não dá para a gente querer... 2020 deu, porque o coronavírus foi desculpa para isso. Se for 2021, aí o Brasil afunda, vem inflação, vem juros, vem desemprego e a gente vai demorar mais do que 5 anos, que foi o que demorou da última vez, para a gente reencontrar o rumo. Ô, líder, eu sei que tem muita gente chamando o DEM, o presidente da Câmara, o senhor, de esquerdista, mas não é assim. Sei que o senhor é liberal, de um partido tradicionalmente liberal, e até os partidos liberais estão fazendo a reflexão no pós-pandemia, né? Havia um debate de distanciamento do governo, um governo mínimo, e agora a gente vê que o SUS, o velho SUS, suportou e funcionou na pandemia, e reacende esse debate aí da renda mínima, né? Antes o escrito era o seguinte, tinha uma crise desse tipo e precisava de dinheiro, de irrigar, aplicava-se em grandes empresas, grandes obras, né?
que acabavam pagando o salário e tal. E a gente vê que é melhor entregar o dinheiro diretamente ali para o cidadão e ele faz a sua opção de gasto. Se ele quiser tomar cerveja, se ele quiser gastar com arroz, com feijão, ele que faça e desenvolve a economia. Eu estou ouvindo isso de liberais no Congresso Nacional sobre uma renda mínima que só o Suplicy falava. Eu vou tirar uma brincadeira e dizer que a economia de mercado melhor do que essa, né? Que é o dono do dinheiro é quem decide onde investir. Ah, que vai comprar cachaça. Mas só que esse recurso que está sendo aplicado, né? A gente falou em 250 bi, a priori, lá na base, né? Muitas vezes até no empreendedor informal, ele vai irrigando as camadas de cima. Então, o dono do mercadinho que está ganhando dinheiro com a feira que está sendo feita, amanhã é o cara que está comprando um apartamento, né? Melhor. Então, ele vai subindo nos níveis econômicos. Então, essa linha de que o dinheiro injetado na veia, eu usei essa palavra e vou repetir, né? Na veia da economia, tá certo? E deixar ela irrigando, ela tem se mostrado muito mais útil, tá certo? Nesse momento do que pegar 100 bilhões e jogar do que em programas que têm seus efeitos negados. Agora, importantíssimo, isso é resposta emergencial. Nós não podemos fazer disso a política permanente de desenvolvimento, porque chega uma hora que acaba. A gente vê que custa muito dinheiro. Cava um buraco e depois você não tem com o que tampar. Então, agora, tem que ser sustentável. Então, para 2020, quero deixar isso muito claro, até dezembro de 2020, dá para suportar. Não dá para virar para 2021, porque os olhos do mundo para o Brasil vão dizer, ei, você está no buraco, e aí vem tudo aquela crise que a gente já conhece. Era aí que eu queria chegar. Para o futuro, o governo vem com esse programa, o Zé Maria lembrou muito bem, eles não estão usando a expressão renda mínima, é Renda Brasil, que muitos já se referem a essa proposta como um banho de loja no Bolsa Família. E os outros, o próprio deputado João Campos, que esteve aqui no Frente a Frente há 2 semanas, ele é hoje presidente da Frente Parlamentar da Renda Básica, que pretende estabelecer aí um novo programa também, um novo auxílio, mas que não seria dar um banho de loja no Bolsa Família, seria outro programa mantendo o Bolsa Família. Como é que está essa discussão no Congresso? É possível aprovar alguma coisa até o final do ano para que esses 36 milhões, que eram aí os invisíveis, eu odeio essa expressão, mas que agora eles estão recebendo alguma renda, eles possam continuar sendo contemplados no ano que vem? Também odeio a palavra invisíveis, tá? Eu prefiro tratar isso como quem é informalidade. Aqueles que não estavam cadastrados no governo, porque não tinham CNPJ, não eram microempreendedores, e muitos deles sequer tinham conta em banco, né? Viviam da informalidade com dinheiro em espécie mesmo. Então, essa pandemia serviu para dar luz, né, sobre esses informais que estavam aqui. Agora, qual é o problema de poder ter Renda Brasil? Se é como você disse, um banho de loja dos outros programas melhor direcionado. O Bolsa Família foi um banho de loja nos programas do Vale Gás e do Salário Educação do Vale Nutrição, né? Bolsa Escola. O Minha Casa Minha Vida foi um banho de loja no sistema financeiro de habitação que existia lá atrás. Deixa o Bolsonaro dar o nome dele aos programas dele. Então, fica essa briga um pouco boba, né? E quem ganhou a eleição tem pelo menos o direito de nominar os seus programas. O que é importante no Renda Brasil é que ele seja feito com remanejamento de gastos dos programas que existem para um novo programa melhor acabado e melhor direcionado, porque apareceram, né, esses informais que estavam fora do radar do governo. Agora, não dá para criar imposto novo, e a gente até vincula com a reforma tributária, tá certo? Criar imposto novo, recriar a CPMF para bancar mais uma despesa. Você não tem que criar mais imposto que a população brasileira não aguenta mais para mais despesas. Você tem que pegar as despesas que existem, estão ali todas desacopladas, para poder colocá-las juntas. Deputado, nós estamos falando muito aqui no pós-pandemia, né, na economia, mas a pandemia não passou, a Covid-19 está presente. Como é que o senhor está analisando a atual situação, a atual evolução da pandemia no Brasil? Zé, é importante, eu estava pensando nisso sobre esses dias com a minha família. Acho que essa ficha ainda vai cair, né? Nós vamos estar semana que vem aí
pelo andar da carruagem, chegando aos 100 mil mortos. Isso. Né, as 100 Pelo mil jeito, vidas perdidas no Brasil. Eu até me arrepio quando eu falo. Porque eu me lembro, sabe de quê? Quando a gente via as notícias da Itália, antes de ter a primeira morte no Brasil, que a gente via aquelas 700, 800, a gente ficava torcendo, né, todo final de dia, quando caía o número na Itália, a gente vibrava aqui no Brasil e achava 800 mortes por dia um negócio de outro mundo. Dizia, meu Deus do céu, se chegar no Brasil vai ser o caos. E aí já faz, sei lá, 60, 90 dias que nós estamos a 1.000 mortes por dia. É como se fosse 100 bombas explodindo, como essa que explodiu em Beirute. 100 explosões por dia, né? Como se fosse num 10 dia, por dia. num dia, 10. 100 explosões, né? 10. 10 explosões por dia. 10 explosões por dia. Queda de avião. É que lá morreram 100 pessoas. 100, mas tem pessoas. 100 desaparecidos. Lá morreram 100 pessoas. Eu lembro, Não sei, tem 100 desaparecidos. Não, eu fiz parte da CPI do apagão aéreo. A gente teve aquela queda daquele Boeing da TAM, todo mundo lembra, em São Paulo. Aquilo ali comoveu o Brasil. Vamos supor que ali morreu cerca de 300 pessoas. São 3 Boeings, 3 quedas de avião por dia no Brasil. E a gente ainda... É isso que eu disse, eu acho que a ficha do luto ainda vai cair. Então, teve inclusive a proposta hoje de que a Câmara dos Deputados faça uma sessão, não uma sessão solene, faça uma sessão de pêsames, né, uma sessão de sentimentos simbólica, né, pelas 100 mil vidas perdidas no Brasil, e que a gente, né, não deixe que isso faça parte da paisagem, né, que a gente não aprenda a se conformar com esses números. Esses números existem, são realidades, temos que lutar contra eles, mas não dá para se conformar, não dá para achar que é normal, e tudo que for possível para a gente fazer a travessia desse momento tem de ser feito. O senhor achou um bom enfrentamento? O governo enfrentou bem esse tema? Olha, o governo ele teve uma falha muito grande ali, principalmente na saída do Mandetta, né? Eu acho que o Brasil perdeu um referencial de autoridade em saúde que era importante, né? O Mandetta ele tinha o respeito da família brasileira, baseado na ciência. Era lá em casa e muitos brasileiros faziam isso, paravam no fim de tarde para assistir aquela coletiva do Mandetta, e ali ele era uma referência. Quando ele dizia que fique em casa, lave as mãos, se cuide, preserve seus avós, você estava tendo um norte. E a gente perdeu esse norte, porque o Nelson Taide chegou, não conseguiu, o Pazuello, que tem feito um bom trabalho de logística, tá, no Ministério da Saúde, de organização da gestão, né, a gente viu isso acontecer, mas não são referências de saúde. E o brasileiro ele perdeu. Então, acho que ficou faltando essa referência de autoridade em saúde para que o brasileiro saiba em quem confiar no tema saúde. Deputado, eu queria perguntar também sobre... O Congresso começou a discutir muito detalhadamente a reforma tributária agora, né? Especialmente aí com a visita hoje, com a audiência ali do ministro Paulo Guedes. Isso é suficiente para a gente conseguir passar essa fase da pandemia mais à frente e depois, no pós-pandemia, a gente dá uma resposta à economia brasileira? Denise, essa é a pergunta de $1 milhão, como se costuma brincar, mas eu vou lhe dar meu diagnóstico aqui rapidamente. Da agenda pós-pandemia. Ela tem de ser feita com 2 pilares. Controle de gastos e o segundo, a agenda de crescimento acelerado. Como fazer isso? Controle de gastos, a gente já falou aqui. Não podemos voltar ao tema da gastança desenfreada. Fortalecimento, os marco do saneamento, a lei do gás, o acesso ao crédito e a reforma tributária. De forma muito rápida. Se o governo vier para contribuir, para colaborar, aperfeiçoar, a gente aprova a reforma tributária. Se for uma medida de enfrentamento, de conflito, apresentar uma proposta alternativa para uma ficar brigando com a outra, que é a PEC 045, a gente corre um grave risco de não ver essa reforma tributária, que é tão importante para a retomada econômica, a recuperação dos empregos, ser perdida. Então, é o apelo que se faz na deixa. Congresso e governo têm que se entender num único modelo de reforma tributária para o Brasil. Esse é um tema muito importante que está em pauta no Congresso Nacional. A reforma tributária acaba entrando na vida de todos. Todos pagam impostos. Os consumidores é que pagam impostos. Os empresários não pagam, eles repassam o imposto. Deputado Efraim Filho, líder do DEM, nessa conversa boa aqui de mesa redonda, nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Deputado,
muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, boa noite a você, Zé, boa noite a você, Denise, boa noite a toda a Rede Vida, os telespectadores, é uma alegria participar com vocês e conversar sobre os assuntos que Brasília produz, né, mesmo em tempos de pandemia. Em Brasília ninguém tem tédio, então os assuntos sempre sobram. Um abraço, obrigado pelo convite. Minha parceira de sempre aqui, Denise, boa noite. Boa noite, Zé Maria, bom retorno para você, né, finalmente recuperado da Covid-19. E, deputado, muito obrigada pela sua presença, já fica o convite para o senhor voltar. E para você que nos assistiu, uma boa noite, obrigada pela audiência. Pois é, estamos de volta trazendo até você a notícia pura, né? A conversa, para que você faça a sua ideia, tenha a sua ideia. Nós falamos aqui de vários importantes assuntos que giram aqui em Brasília. Muito obrigado e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, hein? Boa noite.